Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e chegamos a você para darmos continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nesse mês de setembro, nós temos estudado esse livro, o Força na Fraqueza, e eu espero que você esteja lendo e aprendendo muito, porque essa leitura é uma leitura fácil e também muito edificante, profunda para para nós fazermos enquanto igreja. E nessa aula especificamente, nós iremos estudar sobre Cristo e a liberalidade cristã. Em outras palavras, nós iremos falar sobre dinheiro nessa aula. Não é um assunto fácil, né? É um assunto que porventura às vezes nos constrange, mas se a gente for observar o texto bíblico, ele está recheado de passagens falando sobre dinheiro, falando sobre posses, falando sobre riqueza. E não é à toa, porque essa é uma questão que toca, envolve sensivelmente o nosso coração. E eu espero que na aula de hoje, nesse momento, nos próximos poucos minutos que nós passaremos juntos, mesmo à distância, né, devido a toda essa circunstância que nós estamos passando, a gente possa aprender, acima de tudo, da mensagem bíblica que Deus fala aos nossos corações e que a gente, no final das contas, possa ser mais liberal, no melhor sentido possível do termo, em relação ao nosso dinheiro, às nossas posses, às nossas riquezas. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus que nos oriente, que nos capacite e que nos abençoe nessa aula, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos porque o Senhor, como diz o texto bíblico, é dono de todas as riquezas, dono de todo ouro, de toda prata. Pensamos, ó Deus, que podemos tudo com dinheiro, mas que a palavra de Deus possa nos ensinar a realidade sobre essa questão na aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Conduz a minha vida, conduz a vida daquelas pessoas que estão nos ouvindo, todo o nosso contexto, e para nos fazer focados, ligados na Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Bom, vamos começar com um texto bíblico que vai servir de margem, vai servir de base para a nossa reflexão na aula de hoje. Texto hoje de 2 Coríntios, nós temos pensado bastante em 2 Coríntios, dessa vez capítulo 8, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim, a começar do versículo 8: Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes a prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. É esse texto que nós temos lido, que Deus nos conduza, né, no avançar dessa aula. E nós iremos pensar, já deixando claro os pontos que nós iremos tocar e pensar durante esses próximos minutos. O primeiro, nós iremos pensar sobre o perigo, a armadilha do dinheiro. No segundo momento, nós iremos pensar Paulo em relação à coleta, em relação a esse pedido, a essa orientação que ele dá para a igreja de Paulo de fazer uma grande coleta, uma grande contribuição, uma oferta para os irmãos que estavam passando dificuldade na Judéia. E, por fim, uma cartilha sobre liberalidade. Iremos entender esse termo, iremos aplicar ele a partir de alguns princípios bíblicos. Tudo isso, claro, conectado com a palavra de Deus, com o avançar do texto bíblico e baseados no capítulo 3 desse livro aqui, Força na Fraqueza. Bom, vou começar a falar sobre o dinheiro. De uma maneira muito simples, a gente poderia falar, é claro, muito mais sobre isso. O dinheiro, se a gente for pensar,
ele é um simples meio de troca. Se você tiver uma nota de 10, 20, 50, 100, ou a recém-criada nota de R$200 no seu bolso, se você tiver, meus parabéns, que você está próspero. Se você tiver uma dessas notas, você pode ir no comércio, ir em algum lugar que vende algum produto, que oferece um serviço, e dependendo do valor, dá essa nota e você vai adquirir aquele bem, aquele objeto, aquele serviço ou qualquer outra coisa, dependendo do valor em que é ofertado, claro, aquilo, e dependendo das suas posses. Então, de modo geral, convencionou-se que a gente ter um dinheiro, seja na forma de papel ou simplesmente no banco e depois a gente passando no cartão, hoje a gente já pode pagar até mesmo com celular, tá? A gente está bem avançado nesse sentido. Isso permite essas trocas. E aí, por meio disso, como estamos colocando no slide, acesso a bens e serviços das mais diversas ordens, investimentos financeiros, né? A gente pode pegar esse dinheiro, investir no comércio, investir numa grande marca, investir porventura em alguma pessoa. A gente pode fazer isso. Por que não? A gente pode ser caridoso e doar, o que é muito bom, uma parte das nossas reservas, uma parte do dinheiro a pessoas que estão necessitadas, pessoas que precisam daquele recurso de uma maneira emergencial, pessoas que são verdadeiramente pobres. Mas existe um problema em toda essa questão envolvendo dinheiro. Não é o problema de ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Que Deus abençoe, que você seja próspero no seu trabalho. Que você consiga tirar um valor e ter um retorno satisfatório do trabalho, da sua atividade profissional que você exerce. Que Deus te faça próspero. Porque não tem problema a gente pedir isso. Muito pelo contrário. O problema não é ser próspero. O problema não é ter em si muito dinheiro. O problema não é ter acessos aos mais diferentes bens, serviços, às vezes fazer uma viagem até para outro país, a ter, porventura, alguns investimentos financeiros, não só na poupança, mas às vezes até mesmo, por que não, na bolsa de valores ou outras coisas mais. O problema, né, e logicamente não é um problema em si fazer doações para outras pessoas, muito pelo contrário, é uma virtude a princípio. Mas essas pessoas e o lidar com dinheiro, ele envolve uma séria questão, que é o amor ao dinheiro. O texto bíblico deixa bem claro. O problema não é você ter o dinheiro. Muitos personagens da Bíblia foram extremamente ricos. Porventura, Deus deu as próprias posses dessa pessoa para ele. No caso, por exemplo, de Jó. Era rico, ficou pobre e depois Deus deu tudo em dobro. Né? Davi, um grande rei, logicamente, Abraão, dentre outras pessoas mais que eram abastadas, que eram ricas, cheias de posses. A gente poderia chamar essas pessoas hoje em dia de milionários, ou porventura multimilionários. Mas o problema, no final das contas, é o amor ao dinheiro. E, de certa forma, de onde vem isso? O nosso coração, aquilo que de mais interno, de mais característico na nossa vida, no âmago, no cerne da nossa existência, o nosso coração, ele, sem nós percebermos muitas vezes, ele idolatra, ele se devota a algum tipo de coisa ou àquilo que tira a nossa fraqueza. Nós temos pensado tanto sobre fraqueza nessas últimas 2 semanas. E hoje a gente vai continuar falando que muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e não consegue. E no final das contas a gente fica falando, poxa, faltou um pouco de recurso, faltou um pouco de dinheiro aqui para a minha vida. Quer ter um acesso a algum bem, a um serviço, quer ter investimentos, né? Garantir entre aspas, garantir o nosso futuro, garantir o futuro às vezes dos nossos filhos. Tem pessoas que querem até ter mais e mais dinheiro para
doar para outras pessoas e, porventura, às vezes serem reconhecidos. Não, estou fazendo a minha parte, né, com o meu dinheiro, tal, estou dando às pessoas que são necessitadas. Mas no fundo, isso pode ser sorrateiro, isso pode ser de uma forma que a gente não perceba. Às vezes, o dinheiro ele nos toma e a gente começa a idolatrar o ter mais riquezas, o ter a nossa conta cheia de dinheiro, o ter a nossa vida cheia de bens, posses, possibilidades, tudo aquilo que de bom e de melhor o dinheiro possa nos oferecer. Porque no final das contas, parece que o dinheiro ele é confiável. Né? A gente vê aquelas pessoas cheias de dinheiro na nossa sociedade, no nosso país, desde jogadores de futebol, às vezes, porventura, grandes empresários. Parece que a gente olha nas redes sociais e a gente vê essas pessoas viajam, essas pessoas mesmo na pandemia conseguem fazer coisas, ir para vários lugares e ter várias experiências que a gente não consegue, mesmo trabalhando 40 e poucas horas por semana, mesmo às vezes estando longe dos nossos familiares, nossos amigos, dos nossos entes queridos, se desgastando em trabalhar para no final das contas receber um salário que não é muito grande. Parece que o dinheiro ele traz confiança, parece que o dinheiro ele é confiável para toda e qualquer fraqueza, emocional, porque a gente pode contratar profissionais, a gente pode se abaster de tantas coisas que ansiedade, os problemas, parece que elas vão embora. Familiar, afinal de contas, né, tendo mais dinheiro, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser com a nossa família. O quão bom seria isso? E dentre outras ordens mais. Parece que o dinheiro é confiável, mas eu queria reforçar, porque o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Diz lá em uma parte de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Não se engane, desde já. Uma coisa, a gente tem muito ou pouco dinheiro. Outra coisa, a gente amar, a gente idolatrar, a gente depositar toda a nossa confiança nesse muito dinheiro ou nesse pouco dinheiro. E afinal de contas, essa pandemia pegou muita gente pelo pé, como né, uma expressão que a gente gosta de usar. Essa pandemia mostrou se de fato muitas vezes o dinheiro é confiável ou não. E a gente viu que não é tão assim. Pessoas ricas morreram. Pessoas com posses se tornaram, às vezes, perderam muito dinheiro por causa dos problemas que passaram. E nesse sentido, eu gosto muito da frase já antiga, mas clássica, de Francis Bacon. E, querendo ou não, ele, de alguma forma, ele se inspirou na Bíblia para falar isso. O dinheiro é um bom criado. O dinheiro usado da maneira certa, e nós estamos com o objetivo de entender como o dinheiro pode ser usado da maneira certa, à luz da palavra de Deus, ele é um ótimo criado, ele vai servir para abençoar pessoas, para fortalecer o crescimento da igreja, ele vai servir para que a nossa família possa florescer, para que pessoas possam ter um investimento nas suas capacidades, no seu trabalho e em outras áreas da sociedade. Vai ser uma bênção. Mas o dinheiro é um péssimo, é um destruidor enquanto Senhor. Ele é horrível, porque uma vez que nós nos prostramos diante do dinheiro, ele nos escraviza, nos leva para um lado, nos leva para o outro, sempre querendo mais e mais, e nós nunca nos saciamos. Porventura, muitas pessoas, hoje em dia no Brasil, sejam pobres, sejam ricas, passam por esse problema. Acumulam objetos. Acumulam coisas. Compram aquilo que o melhor, que existe de melhor na nossa sociedade. De tecnologia, de experiências, de bens como carros, casas, animais. Mas essas pessoas nunca estão no fundo, satisfeitas, querem ter mais. E se você tira o dinheiro
da vida dessas pessoas, você tira absolutamente tudo dessa pessoa. Dinheiro é um bom criado, mas um péssimo, um mau senhor. E tendo isso em conta, é interessante a gente olhar no texto bíblico, especialmente no capítulo 8 e no capítulo 9 de 2 Coríntios. 2 Coríntios. Mas durante toda a extensão dessa carta de 2 Coríntios, Paulo organizando a coleta ali para os cristãos, justamente para os cristãos em necessidade que estavam na Judéia. Estava acontecendo um problema ali, porventura os cristãos estavam precisando de recursos e ele organiza à luz daquilo que eles tinha sido encomendado, justamente quando ele encontrou, com os outros apóstolos em Jerusalém, com Tiago, com João, com o próprio Pedro. Ele foi instruído em Gálatas, e ele registra isso em Gálatas capítulo 2, versículo 10, que ele não se esquecesse dos pobres. E ele mesmo diz, o qual eu me empenhei para fazer. E de fato ele estava se empenhando aqui, com a necessidade das outras pessoas. É interessante porque em tantos momentos da sua trajetória como cristãos, ele fala que ele passou por frio, por nudez, até às vezes por necessidade física. Mas ele estava preocupado com os outros irmãos lá da Judéia. Isso é uma expressão de amor cristão. Mas ele estava apreensivo, de certo modo, de que o seu pedido fosse mal interpretado. E de fato, sempre quando chega alguém pedindo dinheiro para a gente já olha meio torto, ainda mais aqui no Brasil, que a gente vê tantas pessoas querendo burlar, um termo coloquial, passar a perna das outras pessoas, A gente vê tantos golpes, tantos roubos sendo feitos, para não falar da própria corrupção sistêmica aqui no nosso país. Então, Paulo tem essa apreensão e aí ele vai avançar a carta toda tentando demonstrar, primeiro, aquilo que a gente já tem trabalhado nas últimas aulas, especialmente na primeira, a sua autoridade como seu apóstolo, o seu amor para aqueles cristãos coríntios e da oportunidade que eles tinham, justamente pelo princípio bíblico, de ajudar os cristãos de outro local. E aqui é interessante a gente analisar o princípio bíblico de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 15, como diz lá, como está escrito, fazendo referência a Êxodo 16, versículo 19. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. E a gente percebe aí, e desde já fica para nós, um princípio bíblico quanto à utilização de riquezas e de recursos. No caso aqui do recurso de colheita mesmo, de alimento. O correto, dentro do âmbito cristão, era que quem tivesse muito pudesse compartilhar com aqueles que têm menos, ou melhor, que estão sentindo falta, não para que haja um pleno equilíbrio, todo mundo com as mesmas coisas. Isso não vai acontecer. Mas que o que tem muito e que não precisa de tanto assim, possa doar para aquele que tem quase nada. E aí ele possa ter aquilo com que possa se sustentar. Esse é o princípio bíblico. E esse princípio bíblico precisa ser aprendido e observado pelas nossas vidas. Nessa forma, a premissa da carta ali era o preparo da igreja para toda essa coleta. Dando essa mensagem no capítulo 8, no capítulo 9, preparando Tito, um irmão, um assessor, vamos dizer assim, de Paulo, para ir na frente dele, organizar. As pessoas deveriam separar o dinheiro, entregar a Tito, perceber a necessidade e assim participar dessa grande coleta, dessa grande oferta. E aí a gente pode trabalhar um pouco a questão uma citação no livro em que diz que motivar a contribuição generosa é lutar contra a natureza decaída do ser humano. E, portanto, é sempre um trabalho difícil. E vamos pensar claro. Quero que você pense na sua vida e eu vou pensar na minha vida também. Não é fácil. Quando, diante dos desafios financeiros que nós temos atualmente,
diante de um país que, pelos índices atuais, que está em recessão, ou seja, a economia decresceu, a economia diminuiu, a movimentação financeira, a riqueza diminuiu. Diante das coisas que estão cada vez mais caras no supermercado, eu nem preciso dizer para você, você deve estar percebendo. Os serviços, dentre outras coisas, parece assim que todo o dinheiro que nós temos ainda é pouco. E aí, o dizimar na igreja, o ofertar pontualmente à igreja para alguma causa nobre, para algum objetivo, o ajudar algum tipo de pessoa e sair do nosso próprio, de qualquer tipo de egoísmo, é extremamente difícil. Porque parece que a gente não tem mais margem no nosso orçamento, não tem mais capacidade financeira de fazer entre aspas, o básico, que é dizimar, né? Que é dar 10% daquilo que Deus nos dá, daquilo que nós temos e recebemos enquanto dinheiro, né? Para a igreja que nós somos membros. Parece difícil. E de fato é difícil. É interessante porque no meio de pastores, ainda não sou um, mas é muito comum falar, é muito comum se falar que porventura aparece que a última área a se converter na vida de um cristão é o bolso. É o bolso. Diante da dificuldade dessa pessoa contribuir com seus dízimos, né, e com as suas ofertas dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. E não é fácil. A gente tem que ter essa consciência, perceber isso na sua vida. E de fato, Paulo percebeu que não seria fácil para os cristãos de Corinto. Por isso que ele deixa toda essa base bíblica e vai trabalhando, na verdade, desde o primeiro capítulo até o último capítulo sobre essa determinada questão. E nesse sentido, nós podemos entender também como princípio que lá em 2 Coríntios 9, no capítulo 13, que visto como na prova dessa ministração, e aí a gente avança, olha só, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. O que a gente não deve perder de vista é que quando a gente contribui na igreja com a obra de Deus, quando nós damos o nosso dízimo, e não só isso, quando a gente vai olhar isso daqui a pouco, quando nós administramos os recursos que estão à nossa mão com sabedoria bíblica, nós glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus pela obediência da vossa confissão. E aí a gente exerce o princípio que a gente vai ver a partir de agora, o princípio da liberalidade. O princípio de perceber, poderia talvez usar esse recurso para as outras coisas, não seria muito útil, mas eu vou entregar a Deus. Ou deixando de ter, às vezes, menos coisas para mim, vou pensar mais nas outras pessoas, vou pensar mais nos meus irmãos. E pensando sobre essa questão, pensando sobre essa liberalidade cristã, muito mais do que conceituar, é muito bom a gente perceber alguns tópicos que giram em torno dessa questão. O primeiro delas é que a liberalidade cristã ela pode ser entendida como dom e como uma disciplina. Ou seja, dom no sentido de privilégio, de uma graça recebida por Deus. Disciplina no sentido de um hábito, de uma responsabilidade, que não é fácil, é difícil, a se cultivar. Percebam bem, dizimar ou ofertar na igreja, acima de tudo, é um privilégio. Nós podemos pegar uma parte dos nossos recursos e diretamente investir na melhor aplicação possível, como diria o nosso querido pastor Rafael, que é investir no avanço, no desenvolvimento do reino de Deus, na evangelização e em tantas coisas mais. Esse é um privilégio que é dado para nós,
os filhos de Deus. Mas também é uma responsabilidade que, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos complicados, mesmo em tempo que as coisas estão aumentando de preço, a gente ter o hábito e a responsabilidade de dar os 10%, em amor acima de tudo a Deus, em amor também às outras pessoas, em serviço ao mundo. Mas esse, sem sombra de dúvida, é um hábito a se cultivar. Talvez para você e para mim não esteja sendo fácil nesse momento. E a gente precisa reconhecer isso e deixar ser trabalhado por Deus como um processo, diante dessa nossa fraqueza, diante dessa nossa limitação e muitas vezes confiar no poder do dinheiro. Vamos confiar e vamos nos ater a nossa força a Deus, entregando o nosso dízimo, porventura entregando também a nossa oferta, como um privilégio, como um dom, como um presente que é dado por Deus. Nada mais maravilhoso do que participar da sua obra, mas também como um hábito, uma responsabilidade a ser sempre e sempre cultivada. Não somente isso, a liberalidade cristã pode ser pensada como uma gestão correta do dinheiro que é nosso? Não, que é de Deus. O trabalho, a fonte, pelo menos num primeiro momento, a princípio dos nossos recursos, ela é uma responsabilidade sua, ela é uma responsabilidade minha. Eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar. Especialmente se nós estamos naquela faixa etária em que a gente tem disposição, tem as habilidades, tem tudo aquilo que Deus nos dá para exercer o nosso trabalho. A gente precisa ter essa responsabilidade. Mas a gente nunca pode esquecer quem abre a porta de emprego, quem dá capacidade física para a gente aprender qualquer coisa para trabalhar depois nisso. Dentre outras coisas mais, o próprio vigor físico para trabalhar é Deus. Só Deus. E a palavra de Deus diz, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, eles são de Deus. Então não tenha dúvida. Os recursos que estão na sua mão, por mais que você tenha trabalhado a princípio para eles não são seus. Eles são de Deus. E aí o que nós devemos fazer? Sermos bons mordomos. E esse é um princípio muito bacana, e que deveria ser entendido e aplicado por cada um de nós que confessa o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O princípio da mordomia cristã. Afinal de contas, o que é um mordomo? Muito provavelmente nem eu nem você temos um em casa, mas aquela pessoa que administra, que tem os recursos à sua disposição do seu Senhor, e o seu Senhor o coloca ali para administrar aqueles recursos da melhor maneira possível. Sejam os recursos financeiros, a alimentação, o controle de toda uma residência, de uma casa, dentre outras coisas mais. O fiel mordomo, ele administra, ele usa adequadamente os recursos, porventura ele às vezes até investe uma parte dos seus recursos, e aí o seu Senhor, no final das contas, vê que aquele mordomo ele foi fiel, ele foi responsável, ele foi obediente, ele foi sincero, ele foi transparente com os recursos, de modo que esses recursos eles floresceram, no final das contas eles até multiplicaram. E assim nós devemos ser na nossa vida. E percebam bem, se nós temos se uma coisa muito valiosa que outra pessoa nos empresta, e às vezes a gente tem medo disso quebrar, disso de sumir, porque é de outra pessoa e a gente quer ter responsabilidade, quanto mais dos recursos que vêm de Deus para a nossa vida. Sejam eles muitos, sejam eles poucos. Seja você tendo muito dinheiro, sendo você esteja tendo pouco dinheiro. O princípio é o mesmo. A mordomia cristã, o sermos bons gerentes, o pensarmos quanto nós estamos ganhando, o pensarmos na necessidade não somente nossa, mas de nossa família, sociedade e, acima de tudo, do avanço do reino de Deus nesse mundo. A liberalidade cristã tem a ver com o ministério com o dinheiro de Deus. Afinal de contas,
para o reino de Deus avançar, ele, entre aspas, necessita de recursos. E nós temos o privilégio de ofertá-los. Digo entre aspas, porque se Deus quisesse avançar sua obra sem gastar nenhum centavo, ele assim faria sem maiores problemas. Mas ele espera da minha parte e da sua parte que a gente contribua, melhor dizendo, que a gente oferte dos recursos que Deus tem nos dado para que toda a infraestrutura da igreja possa ser mantida, os cultos eles possam ser realizados, o sustento pastoral e de outros irmãos possam ser atendidos, a plantação de novas igrejas possa ser feita por meio de repasse de recursos, dentre outras coisas mais. Que todo o dinheiro que nós damos no gasofilaço ou por transferência bancária, como as circunstâncias nesses últimos dias nos colocam a fazer, tudo isso vai para esses mais do que nobres objetivos. E a gente precisa se engajar. A gente precisa se imbuir dessa pegada, desses objetivos na nossa vida. E aí, fazendo ponte com a questão da gestão do dinheiro de Deus, vale pensar que a maneira de pensar, a liberalidade cristã tem a ver com a maneira de pensar o dinheiro de Deus. O restante do dízimo, mesmo a gente sendo um dizimista fiel, te dá a 10ª parte que nós recebemos, nós tivemos a graça de receber de Deus no meio do trabalho. Mesmo que a gente dê esses 10%, os outros 90%, eles também são de Deus. E por isso que a gente precisa ser um correto mordomo. Por isso que a gente precisa pensar e refletir para onde que estão indo essas riquezas. Porque pouco adianta a gente dar a 10ª parte dos nossos recursos já com um desejo assim, poxa, podia ser menos, ou não estou muito afim. Talvez pior do que isso seja usar esses outros 90% de qualquer maneira, sem organização, sem propósito, sem um foco nas outras pessoas, de maneira a só acumular mais e mais bens, mais e mais posses, mais e mais experiências, e a confiar que esse dinheiro vai nos fazer felizes, vai nos fazer fortes. E não Deus. E eu gosto de pensar nessa questão, na diferença do ser e do ter. Hoje em dia, nossa sociedade, para nós sermos considerados pessoas influentes, pessoas distintas, a gente precisa ter muita coisa. Uma pessoa, por mais que não seja reconhecida, famosa, mas se ela tem um carro bonito, uma casa bonita, bens, posses que as outras pessoas não têm, logo ela vai gerar admiração. Logo ela vai gerar os olhares contemplativos de outras pessoas. Olha aquilo que fulano tem, olha aquilo que fulano conquistou. Como se essa pessoa fosse melhor em si por ter mais essas coisas. E, enfim, uma pessoa pode ter essas coisas. O problema é como a gente falou lá no início. O problema é quando a gente confia nelas. E a nossa definição, a nossa identidade está totalmente presa a essas coisas, ao ter coisas, ao ter posses, ao ter acesso a bens, produtos e experiências, e não a ser discípulo de Jesus Cristo, e não a ser de fato um seguidor do verdadeiro Mestre, e não entender que a gente dispõe sim de recursos, mas esses recursos têm um objetivo principal, de avançar o reino de Deus. E não tenham dúvida, se a gente somar o volume daquilo que nós cristãos, genuinamente cristãos, ganhamos, temos recebido por meio do nosso trabalho, da parte de Deus, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É maior, se a gente fosse somar tudo isso aqui no Brasil, é maior do que várias economias ao redor do mundo. Nós temos os recursos para avançar com o reino de Deus, para enviar missionários para outros países,
para plantarmos mais igreja, para avançarmos com ministérios, para porventura melhorarmos infraestrutura, seja da nossa ou de outras igrejas, para investirmos em pessoas com mais capacitação para o reino de Deus, para desenvolvermos N projetos. Mas às vezes nós estamos retendo. Muitas vezes também nós temos recursos para abençoar mais os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor, questões da nossa sociedade, fazer investimentos que vai gerar emprego, renda, vai gerar o bem das outras pessoas. E a gente também abraça o dinheiro e não quer soltar. Que a gente, eu, você, não sejamos definidos por aquilo que temos, mas por aquilo que somos e por aquilo que somos em Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, morrendo e ressuscitando no terceiro dia, para que a gente pudesse gozar, desfrutar da maior riqueza de todas, que não é uma grande casa, um bom carro na garagem, não, mas é a paz de Cristo Jesus e o participar dessa tão gloriosa e tremenda missão. Nossas fraquezas não irão embora. Nós continuaremos com as nossas dificuldades, com as nossas lutas. Assim como as de Paulo não se foram. Se pensarmos que o dinheiro pode bani-las, pode dissipar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, estaremos, na verdade, acrescentando mais agravo a elas, ao cultivarmos o auto-engano. Eu não sei você, mas eu não gosto de ser enganado. Pior ainda, quando eu me equivoco sozinho. E que equívoco, que erro tremendo. As pessoas que confiam no seu dinheiro. As pessoas que são tão ricas, né? Ou melhor, que são tão pobres que a única coisa que elas têm é só o dinheiro, só uma riqueza, mas que vai passar. Leia depois Salmo 49, para você perceber que às vezes as pessoas colocam os seus nomes até nas coisas que tem deste mundo, mas o seu fim é morrer assim como morre um animal. Está lá, Salmo 49. Gosto muito desse salmo. A palavra de Deus nos mostra que nós precisamos, mesmo diante dos recursos que nós recebemos, sejam eles muitos, poucos, porventura diminuíram com a pandemia, mas entregar diante de Deus. Sermos de fato um coração que tem essa liberalidade, que tem esse desprendimento de toda e qualquer riqueza. Porque, afinal de contas, nada impede Deus de nos tirar tudo o que possuímos no dia de amanhã. Tudo. E será que a gente vai continuar com paz, com tranquilidade, confiando em Deus, confiando que diante da fraqueza podemos confiar na força, na provisão de Deus, para que, não que a gente tenha conforto, mas que a obra de Deus avance? Essa é uma questão que nós precisamos pensar e eu gostaria de concluir justamente com outras questões. Afinal de contas, o dinheiro é senhor ou é servo da sua vida? Você recebe o seu dinheiro, controla ele da melhor maneira possível. Talvez às vezes você tenha sonhos, você tenha objetivos, mas tenha tranquilidade de esperar por aquilo, ora, pede a Deus, espera que aquilo venha, possibilidades, e dessa forma você se tranquiliza, tem paz em dar o seu dízimo, a sua oferta, e mesmo com poucos recursos, utilizando ele da melhor maneira possível, tentando multiplicá-los para o seu Senhor, o nosso Deus, ou você é dominado pelas suas posses? Você tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas? Esse é sempre um ótimo parâmetro, né? Nas ofertas é claro que elas são, como esse texto deixa bem claro, elas são voluntárias. Mas não deixa de ser interessante, vez ou outra, a gente sempre desprender de um pouco de dinheiro nas ofertas e, claro, sempre com os 10%, com a 10ª parte dos nossos recursos, o dízimo. E no final das contas, o que a pandemia te ensinou sobre o dinheiro? Pelo menos eu percebo que muitas pessoas que confiavam tanto nas suas posses, de uma hora para outra, ruiu tudo, caiu tudo. E mostrou que o dinheiro ele não é tão confiável assim. Na verdade, o dinheiro ele não provê nenhuma segurança. Todos os recursos da terra não seriam necessários
para comprar a nossa salvação, como a parábola de Jesus Cristo, quando conta aquele irmão que pede que Jesus reparta as suas riquezas com seu outro irmão, ele fala, aquela pessoa que confia nas suas riquezas, essa pessoa louca. Mas nós somos instruídos, voltados para Deus, para observar o exemplo de Jesus Cristo, como nós lemos no versículo 9. Aquele que veio a este mundo e de rico se fez pobre por amor de nós. E diante disso, que riqueza que nós, não porque nós somos devedores de Deus, mas nós não temos como pagar. Não vai ser qualquer dinheiro da nossa vida que a gente vai pagar a nossa salvação. Não. Mas por gratidão, por amor a Deus, por que não ter essa liberalidade? O se desprender de todo e qualquer amarra, riqueza que possa estar consumindo e abatendo a nossa vida. E investi-la no melhor investimento possível, que é no avanço do reino de Deus. Jesus Cristo mesmo diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E que essa palavra fortaleça e frutifique em nosso coração, para que a gente possa ser realmente liberal com os nossos recursos, seguindo os princípios. Se você leu o capítulo, você percebeu que algumas partes eu nem citei. Isso para não estender mais, mas acima de tudo porque vejo que esse era o foco verdadeiro da lição, e esse conteúdo, se bem entendido, as outras coisas vêm a reboque, vêm a consequência. E que a gente possa entender. O grande Jesus Cristo veio a esse mundo, de rico se fez pobre. E o quanto nós precisamos, seguindo esse exemplo, não por troca, mas por honra a Deus, por gratidão a Deus, entregar tudo aquilo que temos, na verdade, seja como dízimo, seja como oferta, ou seja como investimento em outras coisas, diante de Deus, que nos tem dado tudo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem provido às nossas vidas. Muito mais do que recursos financeiros, do que recursos de qualquer ordem, a salvação de Jesus Cristo. Eu clamo ao Senhor, sim, ó Pai, que o Senhor possa prover necessidades, especialmente dos irmãos e irmãs que tiveram duras perdas financeiras nessa pandemia. Mas que, acima de tudo, no meio da fraqueza que eles possam estar vivendo, que eles possam confiar não no dinheiro, não em conseguir mais e mais dinheiro, por mais que isso seja aparentemente importante, mas é confiar na Tua provisão. É o que oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não deixe de acompanhar a nossa última classe na semana que vem, ministrada, se Deus permitir, pelo irmão Felipe, e que Deus nos abençoe, use a nossa vida com os nossos recursos, com tudo o que temos, com tudo o que somos. Em nome do Senhor Jesus.